Boa noite. Na Semana da Criança, o Jornal da Cultura inicia uma série de reportagens para mostrar uma realidade que poucos conhecem. Nossa equipe de reportagem visitou estados do Norte e Nordeste e gravou o cotidiano desses pequenos brasileiros que sonham em estudar, em ter uma vida melhor, mas que ao mesmo tempo enfrentam a falta de apoio e de infraestrutura em lugares distantes e esquecidos do país. Veja agora outros assuntos em destaque nesta segunda-feira. Moradores do conjunto habitacional ao lado do Shopping Center Norte protestam contra a ordem judicial de desocupação. Polícia Federal descobre cocaína misturada em carga de gesso na maior apreensão da droga já realizada no Nordeste. Ministério Público denuncia 11 policiais militares pelo assassinato da juíza Patrícia Scioli no Rio de Janeiro. Nobel de Economia sai para 2 norte-americanos que mostraram como é possível prever as consequências de medidas econômicas. Atriz iraniana é condenada a 1 ano de prisão e 90 chibatadas por fazer filme sem usar véu. E você vai conhecer Steve Wonder, filho de Liza Minnelli, que sonha em ser um astro do futebol. To say I love you. Na nossa bancada temos hoje o historiador e professor da Universidade Federal de São Carlos, Marco Antônio Villa, e o advogado e ex-deputado federal por São Paulo, Ayrton Soares. E contamos com a sua participação. Mande as perguntas aos nossos comentaristas através dos endereços do Jornal da Cultura na internet. E a Justiça de São Paulo determina a remoção dos moradores do conjunto residencial próximo ao Center Norte. A Prefeitura paulistana ainda não foi notificada oficialmente e promete recorrer da decisão que gerou protestos hoje. Revoltados, os moradores do conjunto Singapura invadiram a Avenida Zaquinarque, na zona norte da cidade, e pararam o trânsito. Lixeiras foram viradas e incendiadas. A polícia chegou e liberou a avenida. Não saio da minha casa, eu não saio! Isso aí não é injustiça, isso aí é uma cavalagem. O protesto aconteceu depois que a Justiça decidiu determinar a interdição dos 30 prédios aqui do conjunto habitacional, alegando que havia acúmulo de gás metano no subsolo, a exemplo do que já havia ocorrido com o Shopping Center Norte, que fica do outro lado da avenida. E a justificativa para essa interdição por parte da Justiça foi justamente a proteção dos moradores. Na decisão, o juiz Valentino Andrade diz que a prefeitura agiu estranhamente ao interditar o shopping, mas não o conjunto habitacional. A justiça determinou que todos os moradores fossem removidos até não haver mais risco de explosão. A prefeitura precisa garantir a remoção imediata para um local adequado. Caso contrário, recebe multa diária de R$100 mil. Seu José, que tem a casa monitorada todos os dias, não gostou da decisão. Aqui na realidade não tem gás, então essa proteção não existe. Eles estão exagerando na proteção, então essa proteção deles pode prejudicar os moradores das Zaquinarque. A prefeitura colocou extintores de incêndio nos prédios e já determinou a instalação de 20 drenos a partir de amanhã. Foram feitas medições, mas não houve registro de níveis preocupantes de gás. Essa creche, que também foi interditada, recebeu a visita de técnicos da CETESB, mas não havia vestígios de gás. Os técnicos da CETESB estiveram também no IPREM, que fica do outro lado da avenida, mas ainda não se pronunciaram sobre o DEIC, a delegacia especializada situada na mesma região. No Singapura, Dona Josefa recebe todos os dias a visita dos técnicos da prefeitura para monitoramento. Ela se recusa a sair de casa. Nós vamos ficar onde? Minha casa é cheia de neto, que eu crio um monte de neto. Eu vou ficar na rua? Olha, dá para entender perfeitamente a situação dessas famílias. Primeiro porque é difícil ir embora. E depois porque, como que você sai da sua casa, larga tudo assim, para trás, não é? Claro. Mas o caminho é esse, ter um monitoramento permanente da prefeitura. A instalação dos equipamentos em Singapura e na região próxima, aqui, para saber se esse fato não se repete.
como segundo os técnicos da CETESB, que é um organismo do Estado, que tem competência, seriedade, está afirmando que não há um risco de explosão tal, não há um nível preocupante a expressão usada, e se vão ser instalados equipamentos e ter um monitoramento constante, isso é fundamental, porque eles vão para onde essas pessoas? É um drama. E para quem não conhece a região, ou não é de São Paulo, ali pertinho, além do DEIC, que é a Delegacia Geral, que a reportagem do Ricardo apontou, tem também como chama? A rodoviária, que é um lugar de grande concentração, trânsito de pessoas e tudo mais, que, claro, a gente não sabe se está, mas está muito próximo ali. O que eu acho que tem que ser observado é a falta de sensibilidade, falta de preocupação com o social do juiz responsável por essa sentença. Certamente, ele tem um laudo na mão. Pois é. Certamente, esse laudo foi entregue a ele num período. Providências poderiam ser tomadas para poder fazer o que aconteceu no shopping. O shopping, de repente, em 4 dias, foi liberado, não é? Agora, será que Sua Excelência, com todo respeito, não sabe que é inviável, impossível remover mais de 3.000 pessoas que estão devidamente assentadas nas suas casas? Remover para onde? Claro. Não existe como cumprir essa decisão. E não é só esse caso, não. Esses casos desses pobres diabos que compram lotes clandestinos e que depois são removidos por uma decisão de reintegração de posse. Então vêm os tratores, derrubam aquelas casas, tudo isso. Não, e aquelas pessoas dizem, eu não vou embora sair da minha casa. É isso mesmo, sair do meu lugar. Eles estão cumprindo a lei. Eu não posso dizer que não estão cumprindo a lei, mas para cumprir a lei precisa ter um contexto. Claro. Agora está inserido num contexto social. A falta de sensibilidade desse juiz que prolatou essa sentença tem que ser registrada. Pois mas por outro lado, tem o risco também, né? Quer dizer, você não Mas pode... a CETESB tem técnicos competentes, está fazendo o monitoramento diariamente, instalando os equipamentos. Agora, a pergunta também que se coloca é por que foram construídos lá na gestão Paulo Maluf, esse conjunto Singapura. Foi na gestão Eu ia falar Paulo Maluf. que esse é o preço que se paga pela responsabilidade de administrações anteriores. E aí o Carlos fala aqui, por que a justiça não chamou o Paulo Maluf, como você está dizendo, para falar com os moradores? Porque foi instalado justamente lá, onde era também um lixão, depois foi uma favela, parte dela foi substituída pelos conjuntos Singapura, e no momento da construção é impossível dizer que os técnicos, os engenheiros, enfim, aqueles que planejaram a obra não soubessem que esse era um perigo, era uma possibilidade de ocorrer o acúmulo de gás e o risco que levaria aos moradores. Quer Agora, dizer, se há algum risco, as pessoas têm que sair de lá, vai fazer o quê? Sim, mas segundo a CETESB correr risco de ir pelos ares? Não dá, né? E só de pensar, será que quando o shopping foi fazer a fundação, será que aqueles que estavam lá trabalhando não viram que havia lá a questão? Será que não houve uma fiscalização que engoliu isso porque recebeu algum dinheiro para não registrar essa precariedade do solo? Quer dizer... Olha, Ayrton, não precisa nem pensar que foi uma coisa... Quer dizer, nesse caso você pode até falar, foi propina, foi não sei o que e tal. Mas quando você vê como a gente trata a nossa cidade e como a gente não pensa nas futuras gerações, dessa história da outorga onerosa aí, que é só pagar, você vai lá e amplia nos lugares que eles falam que tem condição ainda de ampliar, e você não quer nem saber. Quer dizer, se algum dia alguém fez um plano diretor para a cidade e disse, olha, aqui nessa região não cabe mais uma expansão, não cabe mais você aumentar o número de andares, é porque algum sentido havia. Aí você vai lá, paga para a prefeitura e você faz a sua expansão. Quer dizer, ninguém está nem aí com as novas gerações, essa é a verdade. Em outro caso de contaminação, desta vez em Campinas, no interior de São Paulo, a prefeitura interdita um edifício construído sobre um antigo lixão de indústria química. O problema começou há 10 anos, quando a contaminação foi descoberta no terreno onde a construtora Consima erguia 4 edifícios. Um deles já estava pronto e ocupado por moradores. Os outros 3 tiveram as obras embargadas e não foram concluídos. No local onde estão os prédios, funcionou durante muito tempo uma indústria de recuperação de solventes químicos. Os resíduos dos solventes reciclados pela fábrica ficaram depositados no solo e atingiram um lençol de água a 20 metros de profundidade.
Nesse nível, produzem gases tóxicos que chegam constantemente à superfície. A Prefeitura de Campinas interditou o edifício e quer que as 52 famílias que moram ali deixem o local. De acordo com a CETESB, não há risco de explosão na área, mas a quantidade de gases e resíduos químicos no solo está muito acima do aceitável. Apesar da interdição, os moradores não são obrigados a deixar o edifício. Os que quiserem ficar terão que assinar um documento assumindo a responsabilidade sobre eventuais danos à saúde. Vamos ao Egito agora. Toque de recolher no Egito. A medida foi adotada depois da morte de 25 pessoas em confrontos violentos nas ruas do Cairo. Outras 270 ficaram feridas. A confusão foi provocada por um grupo de cristãos coptas revoltados. Com pedaços de madeira, os coptas destruíram ônibus, lojas, queimaram carros, tentaram invadir o prédio da TV estatal e enfrentaram a polícia. Tanques do exército saíram às ruas enquanto os manifestantes agrediam policiais. A confusão foi provocada por cristãos coptas, que representam 10% da população, revoltados com ataques a uma igreja no sul do país. Eles culparam os muçulmanos pela destruição do templo. O primeiro-ministro Ehsan Sharaf pediu calma à população. Desde a queda do presidente Hosni Mubarak, confrontos religiosos vêm aumentando no país, que está sob comando de uma junta militar. E se você não conhece a origem da Igreja Copta, o Jornal da Cultura explica. Copta significa Egito. O termo também se refere ao idioma antigo falado no tempo dos faraós. A Igreja Copta teve seus princípios estabelecidos em meados dos anos 60 do século I da era cristã, pelo apóstolo São Marcos, em Alexandria, cidade às margens do Mediterrâneo. Uma das 6 antigas igrejas orientais, a Igreja Copta se manteve fiel ao cristianismo até a metade do primeiro milênio. Diferentemente das igrejas católica e ortodoxa, os coptas não aceitam a doutrina do concílio, que considerou a divisão da figura de Jesus Cristo em homem e divindade. Para os coptas, Cristo tem uma única natureza, indivisível. Atualmente, a Igreja Copta é conduzida pelo Papa Shenouda III. Os fiéis são cerca de 16 milhões e mais de 80% deles vivem no Egito. Vocês acreditam que o que a gente está assistindo aí, nesse caso do Egito, é só uma troca de conflito? Ou seja, essas questões de intolerância religiosa e tal, nesses países onde houve a mudança, a queda dos ditadores, vai ser isso que a gente vai estar assistindo daqui para frente? Eu acho, toda vez que você destampa o caldeirão, onde tem uma ditadura, todos os fatos que então estavam comprimidos lá, acabam ocupando espaço. O nosso processo aqui, nós tínhamos tantas reivindicações, logo depois que caiu o regime militar, que ficou, no primeiro momento, uma situação difícil de ser administrada. Não foi fácil. E ainda hoje, sentimos as sequelas daquela compressão contra os direitos, contra as liberdades que existia. É o caso do Egito. Quantos mais grupos vão aparecer, quanto mais religiões outras vão surgir, que vão se sentir prejudicadas por essa ou aquela decisão. Quer dizer, eu acho que elas já existiam, elas só... Afloraram agora com um período de um pouco mais de liberdade, porque afinal teve um longo período de ditadura, Nasser, depois, e foi indo até chegar ao Mubarak e tal. Você não tinha liberdades, ditadura que variava no grau de ditadura, mas não tinha um espaço de liberdades. É bom lembrar, como destacou o Jornal da Cultura, que os coptos você tem desde o século I. A toda a expansão do cristianismo é a religião oriental, né? Ela se expande ali pela região do Oriente Médio e Norte da África, inicialmente. E parte desses dogmas surgem lá, a discussão colocada sobre a questão de ser homem ou ser Deus, que é uma longa discussão que se tem durante 10 séculos na história do cristianismo. Agora, no caso dos países muçulmanos, acho que tem de ver a questão, a dificuldade de conviver com a diversidade, a tolerância religiosa. Há um problema em vários estados islâmicos que viram estados em que não há separação entre igreja e Estado, quer dizer, no caso, por exemplo, de uma república islâmica e tal. A convivência é extremamente difícil ou impossível com as outras religiões. Aí ocorrem incidentes como no Irã, que são os líderes religiosos que mandam. Eu acho que, com todo o respeito, há uma generalização. Eu não vejo essa intolerância religiosa do islamismo em outros países, com exceção do Irã, registrando ainda que no Irã nenhuma sinagoga foi invadida ou fechada,
que seria, em tese, o maior inimigo dos iranianos. Mas não surgiram novos. Não, é uma plena liberdade. Os próprios responsáveis pelo judaísmo no Irã têm documentos dizendo isso. E são usados pelos ayatollahs para dizer, aqui temos liberdade religiosa. Se você for também ver a intolerância do outro lado, do lado dos judeus, é tão semelhante, quer dizer, são coisas do atraso, são coisas medievais, que deixam a nossa cabeça um tanto quanto revoltada, quer dizer, chibatada em mulher de um lado, proibição de sair na rua aos sábados. Aos sábados você tem que ficar em casa, não pode sair. Quer dizer, isso são coisas absurdas. A convivência era até razoável até a Revolução do Irã, no mundo islâmico. Quando veio a transformar essa relação, que é nefasta em qualquer religião, cristianismo, judaísmo, islamismo, entre Estado e igreja, e ser uma coisa só, aí começa o perigo do radicalismo. E aí quem paga sempre são as liberdades, em todos os sentidos. As liberdades no sentido de organização política, questão ética, moral e a religiosa, não é isso? Olha, o Jornal da Cultura exibe nesta semana a série de reportagens especiais do Brasil. Nossa equipe viajou mais de 2.000 quilômetros entre as regiões Norte e Nordeste para encontrar personagens que retratem os problemas vividos na infância. Hoje, na primeira reportagem da série, o repórter Ricardo Ferraz foi até o sertão pernambucano para saber por que a região Nordeste tem uma das maiores taxas de mortalidade infantil do país. A gravidez tranquila e o pré-natal feito com rigor indicavam que tudo ia dar certo na hora de Maíra dar à luz a primeira filha. 4 dias antes do parto, com fortes dores, ela foi ao hospital, mas os médicos deram um diagnóstico desanimador. Que ainda não era o momento ainda, que aquelas contrações que eu estava sentindo eram fracas, que ali não eram sinal de parto. Eu retornei para casa. Nos 3 dias seguintes, Maíra voltou ao hospital com as mesmas contrações. Até que no último retorno, veio a notícia que ela jamais esperava. O falecimento da minha filha. Eu só não entendi porque no momento ela não chorou. A história de Maíra foi considerada uma fatalidade em uma sindicância interna do Hospital Dom Malan, na cidade de Petrolina, interior de Pernambuco. O hospital é referência para 55 municípios da região, atende 8.000 pessoas por mês e faz 600 partos nesse mesmo período. Tem UTI neonatal e não enfrenta problemas de superlotação. Mesmo assim, de acordo com a Associação dos Servidores Públicos, entre janeiro e agosto de 2011, 280 crianças com até 1 ano de idade morreram no Dom Malan. O diretor diz que, embora alto, o número ainda está abaixo das médias do estado e no país. A gente está constantemente preocupado com essa taxa, queremos reduzi-la ainda mais, mas estamos diante de um cenário nacional e estadual, estamos abaixo do que a gente vê como realidade. Se a gente fosse resumir a situação da mortalidade infantil no Brasil em apenas uma frase, ela seria: melhorou, mas ainda não está boa. De 2000 a 2008, o número de crianças com menos de 1 ano que morreram no país caiu 30,6%. Mas atualmente, para cada 1.000 nascidos vivos, 19 acabam falecendo, um número que ainda é considerado alto. Isso coloca o Brasil atrás do Chile, da Argentina e até da Colômbia na América do Sul. E ainda estamos muito distantes de países desenvolvidos como a França, a Itália e a Suécia. No Nordeste do país, a situação é muito pior. Mais de 26 crianças morrem para cada 1.000 nascidas vivas. E o triste é saber que 75% dessas mortes acontecem por falta de políticas públicas. São mortes que poderiam ser evitadas se as crianças tivessem, nesse primeiro ano, um acompanhamento da atenção básica à saúde, onde as famílias também tivessem uma orientação dos cuidados necessários para as crianças, onde a amamentação exclusiva até os 6 meses fosse orientado para as mães e que pudesse ser garantido, para que as mães garantam para as crianças. Há um ano, a Fundação Abrinq Save the Children mantém o programa Criança com Todos os Seus Direitos.
A ideia é melhorar a vida de 50.400 crianças com menos de 5 anos em 37 municípios do semiárido nordestino, onde a situação das crianças é bastante precária. Em Uricuri, no sertão pernambucano, o combate à mortalidade infantil acontece em parceria com o programa Mãe Coruja, mantida pelo governo do estado. As gestantes são acompanhadas de perto por uma equipe multidisciplinar. As mães recebem orientação sobre a necessidade do pré-natal e dos cuidados com o bebê. Depois de nascer, o desenvolvimento da criança é acompanhado até os 5 anos de idade. Andréia está tranquila, apesar da gravidez precoce aos 16 anos. Eu acho que é bom, porque tem muitas mães que não têm experiência, né? Aí ajuda muito. Um dos pontos abordados pelas profissionais é a relação das mães com o filho. Por incrível que pareça, é preciso ensinar a ter amor pela criança. Quando você vai, passar isso para a gestante, ela vê que ela não teve amor. Muitas delas não sabem o que é amor, não sabem o que é ter amor. E aí não sabe passar por filho. Tatiane perdeu um filho no parto depois de um pré-natal tranquilo. Quando nasceu, a criança mal respirava. Tatiane conta que foi mal atendida no hospital. Quando ele chegou, a mesma enfermeira chegou para mim, aí disse: minha filha, seu filho morreu, mas fez bem ele morrer, porque quem sabe ele ia ser um bandido. O médico disse para ela: eu vou colocar, qual a causa da morte que eu coloco? Ela respondeu: coloca aí qualquer coisa. Na segunda gravidez, Tatiane foi atendida pelo programa e até hoje volta ao posto com a filha saudável. Hoje, se eu tivesse a experiência que eu tenho hoje, se eu tivesse há 4 anos atrás, as coisas teriam sido diferentes. Olha, o que me chama a atenção nessa primeira reportagem, quando tem a primeira entrevista daquela menina, né, porque elas são muito jovens, eu acho que era Petrolina, ela disse que vai para o hospital, chega lá no hospital, o médico ou quem atende fala: olha, não está na hora. Quer dizer, além desse drama delas, como mães, jovens, família, não sei o quê, tem a falta de preparo desses profissionais que estão ali do outro lado para atender. Quer dizer, o cara não percebeu, o profissional não percebeu que ela estava em trabalho de parto. É o sertão do abandono. Se você lembrar, são 9 estados. No semiárido nordestino, que são regiões onde chove muito pouco, as condições são muito difíceis, a agricultura em alguns lugares é quase que inviável e tal. A situação de miséria é muito mais grave do que apareceu. A Petrolina é uma cidade rica. O Ayrton mesmo estava lembrando aqui, você tem lá uma agricultura de exportação, de vale e tal, com a utilização das águas lá do São Francisco e tal. Agora, eu conheço algumas regiões do nordeste da Bahia, por exemplo, a região de Canudos, a pobreza, a miséria. E o terrível é que você tem há décadas o governo central enviando recursos. Em 52 foi criado o Banco Nordeste, em 59 a Sudene. Você tem milhões de reais, por exemplo, que são investidos, mas são apropriados pelas oligarquias. E você tem 15 milhões de pessoas que vivem no semiárido em condições subhumanas. Não, e quando a gente lembra das cidades que vão receber os royalties do petróleo, cidades que não têm nem maternidade, como a gente já falou aqui no jornal. Mas o que tem mais grave na situação, o Vila lembrou das oligarquias. Ou seja, não há distribuição de renda. A propriedade está concentrada na mão dos coronéis, que determinam o que se faz. Tem um deputado, que eu não vou dizer o nome, que ao invés de construir os poços artesianos para atender a população, construía nas suas fazendas. Agora fala o nome, ué. Não, foi a imprensa tudo disse, o deputado Inocêncio de Oliveira. Claro, tinha trabalho de escravo, já foi dito, entendeu? Então, essas coisas existem. Falando que é verdade, era denúncia, gente. Todo mundo lembra que tinha denúncia de trabalho de escravo. É que falar só o nome dele talvez seja injusto, porque são tantos. Eu lembro da família dele posando na cara. São tantos, não é verdade? Que se utilizam desses expedientes. Então, essas oligarquias, essa concentração de renda, leva a uma demanda muito maior. Petrolina, eu até acredito que deve ter problemas. Mas não por causa de quem mora em Petrolina, que é uma cidade desenvolvida, mas porque toda a região deve afluir a Petrolina. A região mais pobre deve ir a Petrolina para ser atendida no hospital, que pelo que mostraram ali está bem equipado. Tem unidade pré-natal, tem UTI infantil. E aqui no Twitter tem muita gente falando: olha, não precisa sair de São Paulo para ver o caos da saúde pública, vem para o Rio de Janeiro, estão dizendo aqui, para você ver como que é a situação aqui. Mas a situação, é verdade que é difícil nas grandes cidades, mas ninguém imagina ao percorrer o interior do Nordeste a situação que vai encontrar. De Aracaju. Então, então, as pessoas quando falam em miséria, uma coisa é miséria em São Paulo, outra coisa é miséria em locais que a pessoa ganha R$5 por dia para trabalhar na lavoura. Então, as pessoas não imaginam. E
E é uma situação que está petrificada, parece que não muda. E só vai mudar pelo poder central. As oligarquias são um obstáculo às transformações, ou o poder central passa por cima das oligarquias. É a pergunta ou que não o Carlos muda. faz. Por que o governo não intervém nesses estados para mudar isso? É uma ótima pergunta e a gente poder, aguarda a resposta. o poder desses oligarcas é um poder político. Eles detêm poder político na máquina administrativa de vários governos federais. Que é como a gente já disse aqui no Jornal da Cultura, e você lembra bem. Quando eles têm algum problema de saúde, eles conhecem a ponte aérea direto para o INCOR, para o Sírio-Libanês, para o Einstein. Olha, na segunda reportagem da série, nós vamos mostrar o problema da subnutrição no Nordeste. Uma realidade que começa a mudar graças às iniciativas que investem em formação e principalmente educação. É amanhã na série Crianças do Brasil. E nesta semana, as crianças têm participação especial aqui no Jornal da Cultura. Neste Brasil, ocupado por povos tão diferentes, nós promovemos, a partir de agora, um encontro entre tribos. É o que batizamos de intercâmbio. Eu quero perguntar qual é a alimentação que você come todos os dias. Coentro, alface, cenoura, feijão, arroz, frango. Eu gostaria de perguntar aí que aí em São Paulo você gosta de tomar banho no rio? Aqui não é comum tomar banho de rio porque o São Paulo é muito poluído e também pessoas não respeitam e jogam muito lixo nos rios. A seguir, Ministério Público denuncia 11 policiais por assassinato de juíza. E mais, a atriz iraniana vai levar 90 chibatadas por ter aparecido em filme Sem Véu.